Olá, pessoal. Gente, eu vou contar uma historinha bíblica para vocês. Não sei se vocês gostam de história bíblica, mas mesmo assim eu vou contar porque é uma história muito bacana e eu tenho certeza que tem pessoas aí que gostam. Essa história está em Daniel. Daniel era um homem muito fiel a Deus e juntamente com ele existia Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três judeus que eram muito fiel ao Senhor, que adoravam somente ao Deus de Israel, ao Deus vivo, né? E aí, um belo dia, e o rei colocou esses homens na sua província, no seu reinado, como um dos homens administradores das suas finanças, dos seus bens, das coisas que ele tinha lá, porque eles eram uns homens muito inteligentes, muito sábios. Então o rei deu um cargo para cada homem. Daniel era um homem, assim, excepcional, muito fiel ao Senhor. Um belo dia, o rei, mesmo com todos os favores que ele devia a Daniel, com todas como é que se diz? Com todas as demonstrações de fidelidade que Daniel que prestava ao rei Nabucodonosor, ele um belo dia, ele se achava tanto que um belo dia ele criou uma imagem. Falou assim, vou mandar fazer uma estátua gigante, representando a ele, que era a própria estátua dele, né? Aí fez aquela estátua gigante, bem na porta do palácio, aquela estátua enorme, de ouro. Aquele trem assim que todo mundo via quilômetros. Aí convidou toda a província, convidou todos os príncipes, outros reis, as outras nações, todo mundo para conhecer esse estandarte, essa loucura que ele fez. Tá. E baixou um decreto. Quem não adorar, ao tocar da música, quem não adorar, não se prostrar diante da minha imagem, vai ser jogado na fornalha. E a fornalha é gigante, pegando fogo mesmo. Então, quem não prestasse culto, reverência à imagem de Nabucodonosor, aquela estátua enorme, seria lançado na fornalha. Tá. Ao tocar as trombetas, ao tocar a música, ao tocar todos os instrumentos que existiam naquela época, que parasse, era para todo mundo baixar, adorar a bendita imagem. Tá. Todo mundo baixou, mas três homens não, continuaram em pé. Aí sempre tem um engraçadinho que chegou no rei e falou assim, foram lá no rei. Ó rei Nabucodonosor, você não falou que se ao tocar a música era para todo mundo te adorar, que se não adorasse a sua estátua seria lançado na fornalha ardente? Sim, fiz esse decreto. Pois é, pois três homens de confiança sua não prestaram culto à sua imagem, não te adoraram, não se reverenciaram. Aí, tá, manda buscar esses homens. Lá vai os Sadraque, Mesaque e Abednego, na presença do rei. E o rei, então, lá está os três homens na presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor pergunta a eles, por que vocês não me adoraram? Que Deus é esse que vocês adoram? Eu quero ver que Deus é esse que vai livrar vocês daquela fornalha ardente. Aí eles responderam, quanto a isso, Senhor, não precisamos nem responder. Nem responder. Porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo o nosso Deus, o nosso Rei, que adoramos somente a Ele. Nabucodonosor ficou tão irado, mas tão irado, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E foram lá e aqueceram essa fornalha 7 vezes mais. Leva esses três, amarra todos eles, com as túnicas, chapéu, bota tudo, e lança nessa fornalha, não quero nem ver esses homens mais. Levaram esses homens amarrados com as mãos para trás e lançaram nessa fornalha. Os prestadores de serviço lá do rei que lançou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, morreram antes de lançar. A hora que lançou eles lá dentro, já morreram queimados. Tão quente que estava a fornalha. E tá.
Foram lançados lá. De repente, o rei Nabucodonosor, de repente, levantou, espantado. Porque tinha jogado aqueles 3 homens lá dentro, amarrado, lançaram eles lá na fornalha, que eles caíram lá dentro. Levantou. Escuta, não foi jogado, foi 3 homens na fogueira? Sim, senhor. Mas eu tô vendo 4. Quem é aquele outro que tá lá? Ficou espantado todo mundo. Foram lá correndo. Próximo, não tão próximo. Sadraque, o rei. Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam para fora, porque eles estavam soltos, andando dentro da fornalha, em 4 homens. Saiam para fora. Lá vai os 3 saindo. E, sem nenhum arranhão, os fios de cabelo não tinham queimado um fio. Perfeito. Porque eles enxergaram eles lá dentro, parecendo... Nabucodonosor cita assim, que ele enxergou eles lá dentro como filhos de um deus. E aí eles saíram sem nenhum arranhão. Lá vai o rei. Decreta, manda fazer outro decreto. A partir de hoje, quem falar mal do Deus desses 3 homens vai ser despedaçado em praça pública. Suas casas vai virar ruínas. E ai daquele que tocar num fio de cabelo desses aqui. E a partir daquele dia, Nabucodonosor acreditou no rei de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nosso Deus. Mas ele não deixa de fazer as suas astúcias, né, suas leis, porque obediência mesmo jamais, e nem prestar culto de verdade ao Senhor. E a gente, com isso, eu finalizo aqui. Onde é que está a nossa fidelidade com Deus, né? Hoje em dia a gente não passa por aquele tipo de prova. Temos outros tipos de prova. Temos Jesus como prova do nosso Salvador, resgatador. E a gente ainda acha tão difícil servir a Deus de fato e de verdade, verdadeiramente, do íntimo do nosso coração, né? Então, gente, vamos pensar, vamos meditar no que estamos fazendo e vamos mudar e prestar culto e reverência ao Senhor de verdade. Vamos mudar nossa forma de ser. E a gente não adora só a deuses. A gente adora, sabe o quê? Um carro bom. Uma casa boa, a gente fica adorando. Às vezes adora demais um filho, viu? Tudo que a gente adora demais, Deus tira, viu? Vamos ficar atentos a isso. E vamos servir a Deus de verdade. E fica prestando atenção nesses detalhes, tá? Beijo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Se você gostou dessa história, você me fala que eu vou te contar mais história bíblica. Tá bom? Tem histórias lindíssimas e eu amo